Olá, tudo bem? Que bom te encontrar de novo para a gente poder conversar um pouquinho sobre temas para a nossa vida, para a gente pensar. E hoje o tema está ligado a alguma coisa que você já viveu, alguma coisa que você já experimentou no passado e certamente vai experimentar no futuro. Por isso a gente está conversando agora, para que a gente possa ter algum tipo de alicerce bíblico da palavra para nos dar apoio. O tema que eu vou conversar hoje com você é sobre algo doloroso, mas que pode ser contornado se você souber entender a palavra de Deus, aquilo que nos conforta e nos dá direção. Eu vou falar sobre sensação de fracasso. Eu mesmo já vivi situações há um ano na minha vida onde eu vivi praticamente um ano, e tenho isso de memória, onde tudo que eu botava a mão era o toque de Midas ao contrário. As coisas aconteciam o contrário, diferente daquilo que eu imaginava. E é uma sensação terrível. Eu sei que muito provavelmente você já viveu isso em momentos pequenos. Espero que não tenham vivido assim esse ano de dificuldade que eu vivi. Mas se viveu, a gente precisa aprender com o Senhor, aprender com o que a palavra dele tem para nós. E a gente vai ver o texto bíblico lá em Provérbios 30, do versículo 24 ao versículo 28. Eu vou ler, você acompanha aí, e a gente vai pensar um pouquinho a respeito. Diz lá o texto bíblico: no mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito sábios. As formigas, povo sem força, mas ajuntam sua comida no verão. Os coelhos selvagens, povo não poderoso, mas fazem suas casas na rocha. Os gafanhotos, que não têm rei, mas marcham em bandos. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. A respeito das formigas, o texto vai nos dizer que elas são precavidas com a sua existência. Elas no verão, elas trabalham para que o inverno não dificulte elas terem um alimento. Então pensa no futuro, são precavidas, tratam isso, conhecem as estações. E o texto bíblico vai mostrar que o autor de Provérbios que escreveu isso, ele ficava encantado como ele tão pequenino tinha essa sapiência. O coelho, esse coelho selvagem que ele está se referindo no texto, ele vai ter e procurar ter um lugar na rocha para sua casa. Eles, com aquelas suas orelhas, são muito ligados no perigo, e eles procuram a rocha e quer trazer para você o que é a visão de solidez, de estabilidade. Ele quer voltar para o ninho dele, ele quer voltar para a casa dele com estabilidade. Então ele se organiza, é pequeno, mas ele se organiza para que ele possa continuar se multiplicando, como os coelhos fazem, se multiplicando. Os gafanhotos, o texto vai falar sobre não terem um reino e eles trabalharem em bandos. Isso nos dá e nos sugere uma coisa muito importante, que é a autogestão. Eles são líderes de si mesmos. Individualmente, cada gafanhoto, para que trabalhe em bando, ele é líder de si mesmo. Ele cuida de si mesmo. E quando você se cuida de si mesmo, e individualmente cada um trabalha em cuidar de si mesmo, eles acabam por também entenderem a questão do espírito de corpo, que unidos eles são mais e melhores, mas cada um deles faz uma autogestão e dá essa questão da liderança sem ter um líder apontando. Muitas e muitas vezes a gente precisa de alguém apontando e não há nenhum problema quanto a isso, mas nunca deixar de fazer e ser gestor e líder de si mesmo, para que você, quando estiver trabalhando no corpo de Cristo, possa agir e produzir mais e melhor. E por último vem a lagartixa. A lagartixa exaltada pelo autor de Provérbios, que vai dizer que é tão simples ser pega, mas ele é encontrada nos palácios. A ideia dele é que a lagartixa procura boas companhias. Apesar de poder estar em qualquer lugar, ela procura palácios, ambientes onde provavelmente poucos entrariam, mas a ideia
de se aproximar de pessoas boas, ter boas companhias com ela, e a versatilidade, como ela é escamosa, né, e pode se adaptar, dependendo da situação, a um e outro lugar, como ela pode ser encontrada em vários lugares. Significa que ela pode ser versátil, ter relacionamentos tanto quanto diferentes entre pessoas de maior estirpe e outras não. Assim como Jesus foi. Jesus se identificava com as pessoas mais pobres, mas tinha contato com as pessoas de mais alto nível e se relacionava muito bem. Mas isso tudo são elementos que estão nesses pequeninos animais. O que isso tem a ver com a minha sensação de fracasso? O que o autor de Provérbios vai mostrar é que se Deus, o nosso Criador, colocou em cada uma dessas criaturas soluções para todas as coisas que eles precisam ter nos desafios da sua vida, esses pequeninos, e são só um extrato de toda a estrutura animal, se eles têm isso, foram colocados pelo nosso próprio Deus, imagine então em você, na sua vida. Não só eu falo da humanidade, mas o seu nome escrito, e ali, quando você foi criado, cada uma das necessidades para os seus desafios tenham sido colocados em você, tenham sido colocados no seu interior, de tal maneira que você possa usufruir deles. Muitas vezes a gente não se identifica ou encontra essas potencialidades. A gente está com a sensação de fracasso tão forte, tão pesado, que é difícil para nós identificar potencialidades. A gente pensa que a gente não consegue resolver as coisas. Reparem que no primeiro versículo que eu falei, o autor de Provérbios, ele talvez esteja cometendo um engano que você comete ao se analisar, porque no primeiro momento ele vai dizer que as formigas, povo sem força. As formigas são um povo sem força? Ou seja, ele exalta a qualidade das formigas, de organização e de se preparar no tempo certo para que tenha alimento em casa, mas ele designa a formiga como povo sem força porque o olhar dele para a formiga ela é tão pequena, tão minúscula. Mas a gente já sabe cientificamente que a formiga é muito forte. Algumas formigas podem carregar 100 vezes o peso, o seu próprio peso. Então elas são extremamente fortes. Pode parecer diferente, mas não são. Então o autor de Provérbios, mesmo com toda a sua percepção da época, isso tem centenas e centenas de milhares de anos, mas a percepção dele foi de um outro olhar. Um olhar talvez de quem pisa numa formiga e é esmaga, mas se um prédio cair sobre mim, também vai me esmagar. As formigas são fortes. E talvez você não tenha encontrado ainda a sua força. Talvez você esteja como autor de Provérbios que está percebendo, olhando para si mesmo e percebendo que você é frágil ou não é forte o suficiente para enfrentar os desafios que você tem. Não pense assim. Entenda diferente. Deus colocou em você algo muito maior do que essa pequena coleção de animais. Muito mais coisas. E personalizadas para aquilo que você precisa na sua vida no tempo certo. Acredite nisso. Não é diferente. Deus não te daria o dom de cantar se você nunca fosse utilizar esse dom. Não é assim. Encontre dentro de você, busque, para que esteja sempre a sua vida nas tuas mãos e que você, ainda que viva por um breve momento essa sensação de fracasso por algo que foi projetado e falhou, entenda isso como tão somente um pequeno dia da tua vida que passou. Só um dia ruim, só um momento ruim, para que esse momento ruim seja parte de momentos muito melhores que você estará construindo ao longo da sua vida. Eu queria que agora você pensasse numa coisa. Você sabendo disso, entendendo o que Deus fez com a tua vida, está nas tuas mãos construir uma outra história. Está nas tuas mãos utilizar-se
daquilo que Deus certamente colocou na sua vida, de forma individualizada. Creia nisso. O Senhor Deus não brincaria com uma palavra tão importante nem com a tua vida. Viva isso. Está nas suas mãos essa sensação de frustração não ser mais permanente. Passar rápido e construir uma história e um futuro diferente para você e para a tua família. Beijo grande.